A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, que Deus venha abençoar as vossas vidas abundantemente. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro, aqui do estado do Ceará, município de Farias Brito, amém? Vamos para o 8º estudo do Evangelho de João. Estamos no capítulo 1 e vamos estudar do versículo 43 ao versículo 51. Esse estudo não é tão profundo, é mais um devocional, mas nós aprenderemos lições importantes com a palavra de Deus, amém? Você que não é inscrito aí no canal, se inscreva, dê like no vídeo, ative o sino das notificações e nos ajude nessa obra, assim como eu estou te ajudando, trazendo conhecimento para a tua vida, nos ajuda aí somando no canal. Todos os dias, às 5 horas da tarde, estaremos postando esses estudos abençoados para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos para a leitura bíblica. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia, e achou Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Irmãos, vamos agora para esse estudo abençoado. Nós vemos aqui, amados, Jesus aqui, ele chamar uns dos seus primeiros discípulos. Então nós vemos aqui Jesus, ele chamando os seus primeiros obreiros, a qual trabalhariam em sua obra. E aqui, querido, nesse texto aonde nós acabamos de ler, existem lições preciosas. Amados, e nesse estudo eu gostaria de abordar o seguinte tema: almas conduzidas a Cristo de várias maneiras. Cristo no Antigo Testamento, o conselho de Filipe a Natanael, o nobre caráter de Natanael. Queridos, aqui nós vemos aqui a primeira lição nesses versículos. Nós podemos observar quão variadas são os modos pelos quais as almas são conduzidas ao estreito caminho da vida. Somos informados sobre um homem chamado Felipe, que foi acrescido ao pequeno grupo de discípulos de Cristo. Ele não foi atraído pelo testemunho de João Batista, assim como André e seus companheiros, ou pela declaração sincera de um irmão, tal como Simão Pedro. Foi chamado pelo próprio Cristo.
Em sua chamada não foi utilizado homem algum. No entanto, demonstrou o mesmo tipo de vida e fé que os outros, as quais eram discípulos antes dele. Embora tenham vindo por maneiras diferentes, todos tomaram o mesmo caminho, abraçaram as mesmas verdades, serviram ao mesmo Mestre e, ao final, alcançaram o mesmo lar. De fato, é extremamente importante. Explica a história do povo de Deus, vinda de todas as línguas, de todas as épocas. Há diversidade de operações na salvação de almas. Todos os crentes verdadeiros são conduzidos por um só Espírito, lavados em um só sangue, servem a um só Senhor, descansam em um só Salvador, crê na verdade e vive por uma mesma regra. Mas nem todos são convertidos de uma única maneira, nem todos passam pela mesma experiência. O Espírito Santo age como soberana convenção, chama a cada um individualmente de acordo com a sua vontade. Uma cuidadosa ponderação sobre a questão nos poupará muitos problemas. Devemos ter cautela para não avaliarmos a nossa própria experiência pela experiência de outros crentes. Precisamos também tomar cuidado ao negar que alguém possui a graça de Deus apenas porque foi conduzido a ela de uma maneira diferente da nossa. Tal pessoa recebeu a graça verdadeira que vem de Deus? Esta é a questão que deve nos preocupar. É uma pessoa arrependida? É crente? Vive uma vida santa? Se as respostas a essas indagações são satisfatórias, estejamos contentes. Não importa a experiência pela qual a pessoa tenha passado, se ao final foi conduzida ao caminho certo. Observamos também o quanto Cristo está presente no Antigo Testamento. Lemos que quando Felipe descreveu Cristo a Natanael, disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. A pessoa de Cristo é a essência do Antigo Testamento. A ele apontam as promessas dos dias de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. A ele também aponta cada sacrifício do culto cerimonial entregue no Monte Sinai. Cada sacerdote, cada parte do tabernáculo, cada juiz e cada libertador de Israel eram figuras da pessoa de Cristo. Ele era o profeta semelhante a Moisés, o qual Deus prometera enviar. Era o rei da casa de Davi, que veio para ser senhor de Davi, bem como seu filho. Era o filho da virgem e o cordeiro, preditos por Isaías, o ramo de justiça mencionado por Jeremias, o verdadeiro pastor antevisto por Ezequiel, o mensageiro da aliança prometido por Malaquias, e o Messias que, de acordo com Daniel, haveria de ser morto, embora não em favor de si mesmo.
Quanto mais lemos o Antigo Testamento, tanto mais claro se torna o testemunho que ali encontramos acerca de Cristo. A iluminação da qual gozavam os inspirados escritores do passado não é mais do que uma fraca luz, se comparada à luz do Evangelho. Mas a pessoa que de longe aguardava e na qual fixavam os olhos era apenas uma. O Espírito que neles estavam testificava de Cristo. 1 de Pedro, capítulo de número 1 e o verso de número 11. Será que tropeçamos nessas declarações? Achamos difícil ver Jesus nas páginas do Antigo Testamento porque não encontramos lá o seu nome? Devemos estar certos de que a falta é toda nossa. É a nossa visão espiritual que deve receber a culpa, não as Escrituras. Os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados. O véu ainda tem que ser retirado. Oremos para que tenhamos um espírito mais humilde, como de uma criança, pronto a aprender. Leiamos novamente o que Moisés e os profetas escreveram. Cristo está presente nesses escritos, embora talvez nossos olhos ainda não o tenham visto. Não descansemos até que estejamos de acordo com a afirmação do Senhor Jesus a respeito das Escrituras. São elas mesmo que testificam de mim. Notemos, por último, o bom conselho dado por Felipe a Natanael. Natanael estava cheio de dúvidas sobre o Salvador anunciado por Felipe. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Perguntou Natanael. E qual foi a resposta de Felipe? Vem e vê. Seria impossível pensar em um conselho mais sábio. Se Felipe tivesse reprovado a descrença de Natanael, provavelmente teria feito com que ele recusasse e se ofendesse. Se tivesse argumentado com ele, talvez teria falhado em convencê-lo ou confirmado suas dúvidas. Mas, ao convidá-lo a verificar por si mesmo, demonstrou inteira confiança na verdade que estava afirmando e sua disposição de colocá-la à prova. O resultado desse conselho mostra a sabedoria das palavras de Felipe. Foi devido ao convite franco, vem e vê, que bem cedo Natanael conheceu Cristo. Se nós consideramos crentes verdadeiros, jamais devemos temer falar às pessoas sobre suas almas, assim como Felipe o fez a Natanael. Sejamos ousados em convidá-las a provar o cristianismo que professamos. Com confiança digamos que não pode saber o real valor do que cremos até que experimente por si mesma. E procuremos assegurá-las de que o verdadeiro cristianismo tem resposta a qualquer inquirição. Não há nele segredos, nem coisa alguma a ocultar. A fé e a prática da vida cristã são combatidas simplesmente por causa da ignorância que existe a respeito delas. Seus inimigos proferem palavras de maldade sobre coisas que desconhecem.
Eles não compreendem o que dizem, nem o que afirmam. A forma com que Felipe agiu é a maneira principal de promovermos o bem. Disto podemos estar certos. Poucas pessoas são persuadidas por argumentações, menos ainda são levadas ao arrependimento por sentirem medo. De modo geral, o crente que promove maior bem às almas é aquele que, com simplicidade, diz aos seus amigos: encontrei o Salvador, venham e vejam-no. Observemos, por último, a descrição feita por Jesus a respeito do caráter de Natanael. Ele o chama de um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Sem dúvida, Natanael era um verdadeiro filho de Deus, um filho que estava passando por tempos difíceis. Ele fazia parte de um rebanho bem pequeno. Quando o Senhor iniciou seu ministério, Natanael vivia por fé e esperava contritamente o Redentor prometido, assim como Simão, Ana e outros judeus piedosos. Era possuidor de uma virtude que pode ser concedida somente pela graça: um coração honesto e bem dolo. Provavelmente, seu conhecimento era pequeno e a luz da sua visão espiritual era fraca. Mas era um homem que procurava viver de acordo com o que podia compreender. Usava com diligência o conhecimento que possuía. Seu propósito era firme, apesar de não ter uma visão tão ampla. O seu discernimento espiritual era sincero, apesar de não ser muito profundo. O que ele pôde enxergar nas Escrituras, a isso se apegou firmemente, apesar dos fariseus, dos saduceus e de toda a religiosidade em voga naqueles dias. Natanael era um crente sincero, que seguia o padrão do Antigo Testamento e se conservava firme. E nisto está o segredo do elogio que Jesus fez. Ele declarou que ali estava um verdadeiro filho de Abraão, um judeu interiormente circuncidado no espírito, como também segundo a letra da lei, um israelita de coração e um filho de Jacó por nascimento. Oremos para que sejamos semelhantes a Natanael. É de um valor incalculável possuirmos um coração sincero, sem preconceitos, uma disposição de seguir a verdade aonde quer que ela nos conduza, um desejo puro e ardente de sermos ensinados e conduzidos pelo Espírito, e uma total determinação para pôr em prática cada conhecimento que temos. Um homem que tem um espírito assim poderá viver em meio às trevas profundas e estar rodeado por uma sorte de coisas que trazem prejuízos à alma. Mas Jesus cuidará para que este homem não erre o caminho para o céu. O Senhor guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Salmos 25, verso de número 9. Então, nós podemos aprender essas lições em cima desse texto com o seguinte tema: almas conduzidas a Cristo de várias maneiras, Cristo no Antigo Testamento, o conselho de Filipe a Natanael, o nobre caráter de Natanael. E a primeira lição que nós aprendemos nesse versículo, nós podemos observar, são quão variadas são os modos
pelos quais as almas são conduzidas ao estrito caminho da vida. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é que nós podemos observar o quanto Cristo está presente no Antigo Testamento. A terceira lição que podemos também aprender nesse texto é que o bom conselho dado por Felipe a Natanael. Então nós podemos notar o bom conselho de Felipe dado a Natanael. E em quarto lugar, nós aprendemos, nesse versículo nós podemos observar, por último, a descrição feita por Jesus a respeito do caráter de Natanael. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o estudo de hoje. Que Deus abençoe a tua vida e a paz de Cristo, amados e queridos irmãos.